Sabe o que ninguém te conta? Que viver cercado de gente mediana é o maior veneno para os seus sonhos. A verdade é dura. Se você anda com pardais, nunca vai aprender a voar como uma águia. Enquanto muitos estão presos a opiniões pequenas, desculpas fáceis e rotinas confortáveis, poucos ousam romper essa prisão invisível. E é por isso que só alguns chegam ao topo. Mas aqui vai a virada contra-intuitiva. Não é sorte, não é destino, não é privilégio, é mentalidade. A águia não foge da tempestade, não se alimenta do passado e não se apega ao conforto. Ela faz do caos um trampolim. Agora pense, quantas oportunidades você já perdeu por se esconder atrás do medo? E quantas ainda vai perder até decidir que merece mais da vida? Este vídeo é para quem cansou de rastejar. É um soco de realidade para acordar quem ainda acredita que a vida melhora sozinha. Se você assistir até o fim, vai descobrir lições que podem mudar a forma como você enxerga desafios, relacionamentos e até a si mesmo. Mas só funciona para quem realmente está disposto a mudar. Então aqui vai o convite, ou melhor, o desafio. Se o conteúdo te cutucar, não assista calado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque este é só o começo de uma transformação que pode colocar você no topo, onde poucos têm coragem de chegar. A águia nunca perde tempo com pardais ou corvos. Ela sabe que quem voa baixo não compreende o silêncio das alturas. Essa é a primeira grande lição. Se alguém deseja alcançar algo maior, precisa escolher com sabedoria suas companhias. Pessoas de mentalidade pequena vão rir dos seus planos, zombar dos seus sonhos e tentar te puxar para baixo. Já notou como esses indivíduos têm energia para criticar, mas nunca para construir? Pois é, a águia prefere estar só a se misturar com quem não tem visão. A solidão, quando buscada de forma consciente, não é um castigo, mas um treinamento. Grandes mentes como Nietzsche, Darwin ou até mesmo figuras modernas como Bill Gates tiveram fases de isolamento estratégico. Nesses momentos, a mente deixa de ser bombardeada por distrações externas e passa a ouvir a própria voz. É aí que surgem clareza, propósito e ideias que parecem invisíveis no barulho do cotidiano. Isso não quer dizer se afastar de todos. Pelo contrário, significa criar um filtro rigoroso. Se for para caminhar ao lado de alguém, que seja de pessoas que também buscam altura, que compartilham de uma visão ousada e não têm medo de crescer. É como treinar com alguém na academia. Quando a pessoa ao lado levanta mais peso, naturalmente você se esforça para se superar. O excesso de conexões rasas é um dos males modernos. Quantas vezes alguém se orgulha de ter centenas de amigos online, mas na prática não tem dois que realmente somam? A pergunta que deve ecoar é simples. Essa pessoa me inspira ou me esgota? Se a resposta for drenagem, a decisão deve ser clara. A águia não carrega peso morto. Uma prática útil é fazer uma lista das 5 pessoas com quem mais passa tempo. Depois perguntar, essas pessoas me aproximam ou me afastam da vida que quero construir? Esse exercício simples revela verdades incômodas, mas libertadoras. Muitas vezes não é falta de talento ou disciplina que impede alguém de voar, mas sim a influência do círculo social. Quando alguém escolhe voar sozinho, desenvolve autoconfiança. Quem depende constantemente da presença ou aprovação alheia se torna prisioneiro da opinião externa. Já quem aprende a caminhar por conta própria, fortalece a voz interior. É como dirigir. No início, dá medo não ter o instrutor ao lado, mas logo se percebe que a verdadeira liberdade nasce da autonomia. É claro que existe desconforto. O vazio da solidão aperta, a rotina compartilhada faz falta, mas é nesse espaço que surge a força verdadeira. Pense na águia jovem. O primeiro voo não é suave, mas é necessário para que descubra a liberdade do céu.
Se não houvesse essa ruptura, estaria condenada a rastejar pelo resto da vida. E é justamente nesse voo solitário que outra característica da águia se revela: a clareza de sua visão. Afinal, não basta voar alto, é preciso enxergar longe, definir metas e não perder o foco até conquistá-las. A águia é capaz de enxergar sua presa a 5 quilômetros de distância. Imagine a disciplina que existe por trás disso: ignorar todo o resto e manter os olhos fixos no alvo. Essa é a metáfora perfeita para quem deseja alcançar algo grandioso. Quantas vezes as pessoas começam um projeto cheias de energia e no meio do caminho se distraem com novidades sem importância. A diferença entre quem vence e quem desiste está nessa habilidade de manter o olhar firme. Ter visão clara é mais do que sonhar, é saber exatamente onde se quer chegar. Não basta dizer "quero ser rico", é necessário definir "quero atingir X de patrimônio em 10 anos investindo em tais áreas". Não adianta declarar "quero ser saudável". É preciso estabelecer: vou correr 5 quilômetros 3 vezes por semana e melhorar minha alimentação com alimentos naturais. A clareza transforma sonhos vagos em metas tangíveis. Mas clareza sem foco ainda é frágil. O foco é o que mantém a pessoa em movimento mesmo diante das distrações. Pense num estudante preparando-se para um concurso. Ele pode receber convites para festas, pode sentir preguiça, mas se sua visão está nítida, passar e mudar de vida, ele encontra energia para continuar. O foco é combustível invisível. Um exemplo prático: se alguém deseja melhorar suas finanças, não adianta apenas ler sobre investimentos. Precisa definir um plano, como separar 20% da renda todo mês para aplicar em renda fixa ou ações de empresas sólidas. A cada pagamento, manter o olhar na meta, ignorando tentações de gastos supérfluos. Esse comportamento é o reflexo humano do olhar fixo da águia sobre a presa. O curioso é que foco exige sacrifício. Manter a atenção em algo significa necessariamente dizer não a muitas outras coisas. É como a lente de uma câmera: só captura com nitidez aquilo que escolhe focalizar. Por isso, aprender a dizer não é tão importante quanto aprender a dizer sim. A águia não olha para todos os lados. Ela escolhe um alvo e persiste até o fim. Muitas pessoas sofrem de excesso de objetivos. Querem empreender, mas também querem estabilidade. Querem emagrecer, mas não querem abrir mão de hábitos ruins. Querem aprender um idioma, mas não querem praticar diariamente. Resultado: não avançam em nada. O segredo não está em ter muitos alvos, mas em escolher um de cada vez. Treinar o foco também pode começar em coisas simples. Por exemplo, reservar 30 minutos por dia para ler um livro sem se distrair com o celular. Pode ser um clássico como O Homem Mais Rico da Babilônia ou Hábitos Atômicos. O treino da mente em pequenas tarefas cria disciplina para grandes conquistas. E depois de aprender a manter o olhar firme no presente, surge outra lição poderosa: não se deixar prender pelo que já passou. Afinal, a águia não se alimenta de carniça, e nós também não devemos viver do passado. A águia nunca come o que já está morto. Isso traz um recado direto: quem se alimenta de lembranças antigas perde a força do agora. Quantas pessoas vivem presas em histórias passadas, seja no sucesso de ontem ou na dor de uma derrota? É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. A estrada está no futuro, não no que ficou para trás. Viver do passado cria um peso silencioso. É aquela pessoa que diz: na minha época eu era assim, ou se não fosse aquilo, hoje eu estaria melhor. Esse discurso paralisa. O que passou já não pode ser mudado. O que pode ser feito está no presente. A águia sabe que a vida está em movimento constante e que insistir em comer restos é desperdiçar energia vital.
Claro que o passado serve como aprendizado, mas não como moradia. Pense em Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada. Se tivesse ficado preso nos erros, jamais teria iluminado o mundo. Usar o passado como lição é diferente de usá-lo como prisão. É como visitar uma biblioteca. Você consulta, aprende e segue, mas não fica acampado lá dentro. Um exemplo prático. Quem sofreu uma decepção amorosa e decide nunca mais abrir o coração, carrega o peso de algo que já morreu. Ou quem perdeu dinheiro num investimento ruim e por isso nunca mais aplica, acaba se condenando a viver na escassez. O passado deve ser respeitado, mas nunca idolatrado. É preciso coragem para largar velhas histórias. Algumas pessoas se apegam a elas porque se acostumaram ao papel de vítima ou herói. Mas a vida exige novos capítulos. A águia não olha para trás quando está no céu. Ela segue adiante. Se parasse, cairia. Assim também acontece conosco. Parar para chorar sobre o ontem é atrasar o amanhã. Um bom exercício é escrever numa folha 3 episódios do passado que ainda pesam. Depois, ao lado, escrever o que cada situação ensinou. Em seguida, rasgar o papel. Parece simples, mas simboliza libertação. É um gesto físico que ajuda a mente a entender que aquele ciclo acabou. Libertar-se do passado abre espaço para o presente florescer. Se a mente está ocupada demais com o que já morreu, não sobra energia para enxergar as oportunidades de agora. E é justamente no agora que surgem as tempestades que podem nos elevar. Enquanto a maioria dos pássaros foge quando o céu escurece, a águia abre as asas e usa os ventos fortes para subir ainda mais alto. Essa cena é uma metáfora poderosa. Não fugir dos problemas, mas aprender a utilizá-los como combustível. A tempestade é inevitável na vida de qualquer um. O que muda é a postura diante dela. Para alguns é ameaça, para outros é alavanca. E adivinhe quem se destaca? Exatamente quem decide encarar. As dificuldades revelam quem realmente está preparado. É fácil parecer forte quando o sol brilha, mas é no caos, quando tudo parece contra, que a força de caráter aparece. Pessoas que aprenderam a amar a tempestade entendem que cada desafio traz uma oportunidade disfarçada. Quantos negócios nasceram em crises econômicas? Quantos atletas se forjaram em treinos duros e derrotas antes da vitória? É sempre no desconforto que surge evolução. Um exemplo prático é o da musculação. Ninguém cresce sem resistência. O peso que machuca o músculo é o mesmo que o fortalece. O vento que poderia derrubar a águia é o mesmo que a empurra para o alto. Na vida financeira é igual. Perder dinheiro em um projeto pode ser doloroso, mas muitas vezes ensina mais do que qualquer curso. Basta mudar o olhar. Em vez de ver perda, enxergar aprendizado. Mas amar a tempestade não é romantizar o sofrimento. É ter inteligência para extrair o melhor da situação. Quando o caos aparece, ao invés de reclamar, a pergunta deve ser: o que posso aprender com isso? Como posso crescer aqui? Essa mentalidade muda tudo. O problema deixa de ser fim e passa a ser meio. A tempestade também separa quem realmente quer daquilo que é apenas desejo superficial. Se alguém desiste no primeiro vento contrário, é porque nunca teve real compromisso. Já quem enfrenta o turbilhão prova para si mesmo que é capaz de aguentar mais do que imaginava. Isso cria confiança que nenhuma vitória fácil pode oferecer. Amar a tempestade exige treino mental. Uma prática simples é, diante de uma situação difícil, escrever 3 possíveis ganhos escondidos ali. Por exemplo, perder um emprego pode significar tempo para estudar algo novo, oportunidade de empreender ou até chance de repensar prioridades. É esse tipo de olhar que transforma quedas em trampolins. Outro ponto importante é que quem se acostuma a voar em meio ao caos deixa de temer o inesperado.
A pessoa se torna flexível, criativa, adaptável. A águia não perde tempo pedindo que o céu volte a ficar azul. Ela aproveita o vento como ele vem. Essa mentalidade é ouro em qualquer área da vida. E quando se aprende a amar a tempestade, surge naturalmente a coragem de abandonar os velhos confortos. Afinal, se até os ventos mais fortes podem impulsionar para cima, por que se apegar ao ninho macio que impede de crescer? A águia, em certo momento, retira o conforto do ninho para forçar seus filhotes a voarem. Parece crueldade, mas é amor em sua forma mais prática. Se ela não fizesse isso, os jovens jamais aprenderiam a usar as próprias asas. O mesmo vale para a vida humana. Quanto mais alguém se apega ao conforto, mais difícil será enfrentar o mundo real depois. A zona de conforto é agradável, mas é também uma prisão invisível. Todos sabem como é tentador ficar onde tudo é previsível. A rotina, o emprego estável, os mesmos hábitos de sempre. Mas nada grande nasce aí. Pense em qualquer história de sucesso. Sempre envolve alguém que decidiu arriscar, abrir mão do ninho quentinho e se lançar no desconhecido. É nesse salto que o ser humano descobre quem realmente é. Um exercício prático para romper a zona de conforto é escolher algo pequeno, mas desconfortável, e praticar todos os dias. Pode ser acordar 1 hora mais cedo, iniciar uma atividade física desafiadora, aprender um idioma, ou até mesmo falar em público quando há chance. O objetivo não é o resultado imediato, mas treinar a mente a lidar com o desconforto sem paralisar. A mente, quando acostumada ao conforto, cria ilusões de segurança. Mas essa segurança é frágil. Um pequeno imprevisto já causa desespero. Já quem se acostuma ao desconforto voluntário desenvolve resiliência. É como tomar banho gelado de manhã. A água é incômoda, mas acostuma o corpo e a mente a não depender sempre do prazer imediato. Outro exemplo é o financeiro. Guardar dinheiro, ao invés de gastar tudo, é desconfortável no início. Requer abrir mão de prazeres momentâneos, mas cria liberdade no futuro. É o mesmo princípio do filhote forçado a voar. O desconforto imediato gera poder de longo prazo. Quem entende isso, aceita o sacrifício como parte do jogo. Romper a zona de conforto também ajuda a descobrir novos talentos. Quantas pessoas só perceberam que eram boas em arte, liderança, escrita ou empreendedorismo porque um dia foram empurradas para fora do ninho? O medo do desconhecido esconde habilidades que só aparecem quando se ousa experimentar. Sair da zona de conforto não significa viver em sofrimento constante, mas sim buscar desafios que mantenham o crescimento ativo. O que mata não é o cansaço, mas a estagnação. A águia entende isso. Não deixa seus filhotes acomodados, porque sabe que o céu pertence aos que têm coragem de se arriscar. E quando alguém aprende a abraçar esse desconforto, começa a perceber que, na verdade, independência, clareza, coragem e resiliência andam lado a lado. E aí a mentalidade da águia se revela como um conjunto poderoso de princípios. A mentalidade da águia não é feita de uma única lição, mas de um mosaico completo. Independência, visão clara, coragem diante da tempestade, resiliência e disposição para sair do conforto. Cada um desses pontos, isoladamente, já teria valor, mas juntos criam uma filosofia de vida capaz de transformar qualquer pessoa comum em alguém extraordinário. É como montar uma armadura. Cada peça protege, mas só unidas tornam o guerreiro invencível. A independência ensina a escolher bem as companhias e a cultivar a solidão produtiva. A visão clara lembra que, sem foco, qualquer esforço se perde. Amar a tempestade mostra que até o caos pode ser aliado. Sair da zona de conforto revela que crescimento exige dor voluntária.
E a soma disso tudo gera resiliência, a habilidade de não apenas suportar, mas de prosperar em meio às dificuldades. O interessante é que esses princípios não pertencem apenas à metáfora da águia. Eles aparecem na vida de grandes líderes, empreendedores e atletas. Pense em Kobe Bryant, que treinava horas a mais quando todos descansavam. Pense em Jocko Willink, que prega a disciplina de acordar às 4h30. Pense em empresários que, em crises, criaram impérios justamente porque não fugiram da tempestade. Tudo ecoa a mentalidade da águia. O ser humano que internaliza esses valores não fica à mercê do ambiente. Ele cria o próprio caminho. A solidão deixa de ser um peso, o passado perde o poder de aprisionar, o desconforto se torna natural. Essa mentalidade não se limita a um slogan motivacional. É um estilo de vida, uma lente para interpretar qualquer situação. Um exemplo prático seria aplicar isso em metas pessoais. Quer escrever um livro? Vai precisar voar sozinho muitas vezes, resistir à crítica, manter visão clara do que deseja transmitir, enfrentar as tempestades do bloqueio criativo e suportar o desconforto de horas de trabalho silencioso. Quem consegue passar por isso, inevitavelmente se fortalece. Outro exemplo está no esporte. Um lutador que treina sozinho em madrugadas frias, mantém visão da vitória, encara lesões como parte do processo e sai da zona de conforto constantemente, carrega a mentalidade da águia mesmo sem perceber. Ele não apenas vence lutas, mas constrói caráter. Essa mentalidade, quando colocada em prática, molda líderes que não se deixam corromper pelo medo ou pela dúvida. São pessoas que inspiram simplesmente pelo modo como vivem, não apenas pelo que falam. Afinal, mais do que ensinar, a águia mostra pelo exemplo. E é nesse ponto que o aprendizado ganha ainda mais valor. Quando deixamos de apenas entender intelectualmente e começamos a aplicar no dia a dia. Mas aí surge a pergunta inevitável. Será que cada um de nós terá coragem de colocar em prática o que aprendeu com a águia? A águia é símbolo de independência porque sabe voar sozinha quando necessário. Isso não significa isolamento eterno, mas a habilidade de não depender de ninguém para existir. Muitos vivem esperando aprovação, ajuda ou companhia para dar passos simples. Essa dependência gera fraqueza. Quem aprende a ficar de pé sozinho descobre uma força que não pode ser roubada. É como ter um motor interno que funciona mesmo quando o mundo está em silêncio. Independência não é apenas financeira, mas mental e emocional. Quantas pessoas são ricas em dinheiro, mas pobres em autonomia de pensamento? Seguem modas, repetem opiniões, fazem o que todos fazem só para não parecer estranho. A águia ensina que o voo mais belo é aquele que nasce da própria escolha, não da necessidade de agradar. Para exercitar a independência, é preciso criar hábitos de autossuficiência. Pode ser começar a cozinhar a própria comida ao invés de viver de delivery, estudar sozinho um idioma, ou até investir em si mesmo sem esperar incentivo. Cada pequena decisão assim fortalece a sensação de que não é preciso aprovação externa para evoluir. Outro ponto é que a independência gera respeito. Pessoas que sabem andar com as próprias pernas transmitem confiança, magnetismo e liderança natural. É diferente de arrogância. Não é gritar "eu não preciso de ninguém", mas sim viver de tal forma que se todos fossem embora hoje, você ainda teria direção. Exemplos reais provam isso. Pense em empreendedores que começaram negócios na garagem, sem apoio. Pense em artistas que criaram suas obras quando ninguém acreditava. Essa independência inicial foi o que lhes deu força para depois atrair aliados verdadeiros. É como se o mundo testasse: será que você aguenta sozinho? Se a resposta é sim, as portas se abrem. Independência também significa não depender da motivação dos outros. Se alguém só treina quando um amigo chama, nunca terá consistência.
O verdadeiro poder é levantar da cama porque já decidiu internamente. É essa disciplina silenciosa que constrói resultados visíveis. Um exercício útil é reservar um dia por semana para fazer algo importante totalmente sozinho. Estudar, treinar, planejar. Esse hábito mostra que a solidão pode ser produtiva e não um peso. A águia voa sozinha para lembrar que quem é independente nunca está realmente só. Carrega dentro de si a própria força. E quando a independência se estabelece, fica claro que não basta apenas agir sozinho. É preciso também enxergar longe e planejar, como alguém que constrói algo que resiste ao tempo. Ter visão clara é enxergar o futuro antes dele acontecer. A águia vê sua presa a quilômetros de distância e não se distrai até alcançá-la. Na vida, isso significa ter objetivos tão definidos que nenhuma distração rouba o foco. Sem clareza, qualquer caminho parece aceitável. Já com visão, tudo o que não leva ao alvo perde a importância. A maioria das pessoas falha não por falta de talento, mas por falta de direção. É como um barco sem bússola. Anda, mas nunca chega a lugar nenhum. Já quem tem visão clara sabe exatamente para onde está indo e cada passo faz sentido. Essa clareza elimina a dúvida, reduz a ansiedade e aumenta a força de vontade. Ter visão clara exige escrita. Não basta pensar, é preciso anotar. Exemplo, em vez de dizer quero ser saudável, escrever vou pesar X quilo até tal data com alimentação e treino Z. Essa prática transforma sonhos em metas concretas. A mente entende melhor quando vê no papel. Outro detalhe é que visão clara não significa rigidez. O alvo pode ser ajustado com o tempo, mas enquanto não houver clareza, não há como avançar. Pense em Elon Musk. Sua visão de explorar Marte parece absurda para muitos, mas é essa clareza que o mantém trabalhando anos em algo que para os outros seria loucura. Exercício prático. Escreva 3 metas para os próximos 12 meses. Ao lado, coloque os passos necessários para alcançá-las. Depois, reveja esse papel semanalmente. Esse simples hábito cria foco contínuo e evita que se perca em distrações. Visão clara também funciona como escudo contra críticas. Quem tem objetivo definido não se abala com risadas ou comentários negativos. Afinal, sabe para onde está indo e não precisa provar nada no meio do caminho. A águia não discute com pardais, ela mantém os olhos no alvo. Mas a visão não é apenas sobre conquistar coisas externas, também é sobre entender quem se deseja ser como pessoa. Mais disciplinado, mais calmo, mais corajoso. Essa clareza interna é ainda mais poderosa. E quando se combina visão clara com independência, surge naturalmente a resiliência, a força para continuar mesmo quando a caminhada fica dura. Coragem não é ausência de medo, mas decisão de avançar mesmo com ele. A águia, diante da tempestade, não espera o céu abrir. Ela mergulha de frente e usa o vento como impulso. Essa imagem ensina que coragem não é sobre esperar condições perfeitas, mas sobre agir apesar das imperfeições. Muita gente confunde coragem com grandes feitos heróicos, mas ela está nas escolhas diárias. É preciso coragem para dizer não quando todos dizem sim. Coragem para mudar de carreira, coragem para assumir responsabilidades, coragem até para ser fiel a si mesmo em um mundo que cobra máscaras. Um exercício útil para treinar coragem é listar 3 situações que geram medo e escolher uma para enfrentar. Pode ser falar em público, começar um projeto ou ter uma conversa difícil. Quanto mais se enfrenta, menor o medo parece. O ato de agir já é vitória. Coragem também anda de mãos dadas com vulnerabilidade. Assumir que não se sabe tudo, pedir ajuda, reconhecer erros. Tudo isso exige mais bravura do que fingir perfeição. A águia não precisa parecer invencível. Ela prova sua força no voo real. Exemplos concretos não faltam.
Pense em soldados que avançam mesmo sabendo dos riscos. Pense em empreendedores que arriscam capital em ideias ainda incertas. Pense em artistas que expõem sua alma em obras que podem ser rejeitadas. Coragem é sempre o elemento comum. O interessante é que, ao praticar coragem, descobre-se que ela é contagiosa. Uma pessoa que ousa se torna inspiração para outras. É como se abrisse caminho para que mais gente acreditasse ser possível. Um ato de coragem pode mudar uma vida, mas também pode acender a chama em muitas outras. Outro detalhe: coragem não elimina medo, mas coloca-o em perspectiva. O medo de fracassar nunca deve ser maior que o medo de não tentar. Essa inversão muda destinos. A águia sente o vento forte, mas sabe que é ali que mora a chance de subir mais alto. E quando se junta a coragem, a visão clara e a independência, nasce algo ainda mais raro: a resiliência inquebrável, a habilidade de suportar e prosperar em qualquer cenário. Resiliência é a arte de não apenas suportar, mas de crescer em meio às dificuldades. A águia não foge da tempestade, não se apega ao passado e não depende do conforto. Cada desafio se torna parte de sua força. O mesmo acontece com pessoas que desenvolvem resiliência. Elas não apenas sobrevivem, mas florescem onde outros desistem. Resiliência não é talento inato, é habilidade treinável. Quem encara dores e não foge delas, cria músculos internos invisíveis. Assim como o corpo cresce no treino de resistência, a alma cresce nos testes da vida. É preciso cair algumas vezes para aprender a se levantar mais rápido. Um exemplo prático está em atletas lesionados. Muitos voltam ainda melhores porque transformam a reabilitação em treino mental. Outro exemplo está em empreendedores que quebraram e depois criaram empresas muito maiores. O fracasso não os matou, os fortaleceu. Para treinar resiliência, é essencial mudar a pergunta. Em vez de "por que isso aconteceu comigo?", perguntar "o que posso aprender com isso?". Essa simples troca tira a pessoa da posição de vítima e a coloca no papel de protagonista. É esse olhar que define vencedores. Resiliência também é construída na rotina. Pequenos hábitos de disciplina, como acordar cedo, terminar o que começa, cuidar do corpo, criam base para resistir quando grandes tempestades surgirem. Não é magia, é consistência diária. Outro ponto: pessoas resilientes não negam a dor, mas não se afogam nela. Reconhecem o peso, mas não se deixam paralisar. É como a águia, sente o vento, mas continua voando. Essa habilidade faz toda a diferença em relacionamentos, negócios, saúde e qualquer área da vida. Resiliência inspira. Quando alguém resiste e segue adiante, os outros observam e pensam: se ele conseguiu, eu também posso. Esse efeito cascata é poderoso. Uma vida resiliente não apenas muda o dono dela, mas contagia quem está ao redor. E assim, com independência, visão, coragem e resiliência, a mentalidade da águia se torna um mapa para quem deseja grandeza. Mas aí surge a grande questão: será que todos estão prontos para aplicar isso e mudar de verdade? E agora me diga, de que adianta ter aprendido tudo isso se você não colocar nada em prática? Vai continuar repetindo as mesmas desculpas, se escondendo atrás do medo, esperando que alguém venha salvar sua vida? Ou vai finalmente abrir as asas e provar para si mesmo que nasceu para voar alto? Pense bem, quantas oportunidades já deixaram de existir porque você escolheu a comodidade em vez da coragem? E quantas ainda vai perder até decidir mudar de verdade? A águia não pede permissão para voar, ela simplesmente voa. O que falta não é capacidade, é decisão. O desafio é simples: escolha uma atitude concreta e faça ainda hoje. Pode ser acordar mais cedo, pode ser iniciar aquele projeto esquecido, pode ser finalmente cortar laços com quem só suga sua energia. O tamanho da ação não importa.
O que importa é provar para si mesmo que você não nasceu para rastejar. Então eu te provoco. Qual vai ser a sua escolha? Vai deixar essa mensagem morrer como mais um vídeo assistido ou vai transformá-la no gatilho que marcou o início da sua nova vida? Escreva nos comentários qual será sua atitude, porque declarar é se comprometer. E claro, se esse vídeo te impactou, se inscreva agora no canal, ative as notificações e continue caminhando comigo. Aqui, cada novo conteúdo é um passo a mais para forjar a mentalidade que só os fortes têm coragem de carregar.